boa tarde. Você assiste a partir de agora a transmissão da 11ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 14 de abril. Convoco a conselheira Márcia para fins de quórum e, havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 10ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada. Leitura do expediente. Não há, excelência. Comunicações da presidência e sorteio de processos. Comunicamos que, devido a compromisso previamente agendado, o conselheiro Marco Antônio não estará presente hoje, fica justificada a sua falta. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Pela ordem, presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, conselheiro Rodrigo Chamon. Da ciência que decidi monocraticamente, notificação 10 dias, processos 1386-2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, 1370-2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, 1378-2014, Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua. Só isso, presidente. Obrigado. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Nós temos o processo TC 2025-2011, estava com o conselheiro Marco Antônio, foi devolvido ao conselheiro Rodrigo Chamon. Também o processo 2856-2012, também com o conselheiro Marco Antônio, foi devolvido à relatoria conselheiro Rodrigo Chamon. Temos o processo 2238-2012, vista conselheiro Hanna, primeira sessão, relator conselheiro Rodrigo, solicito prorrogação na forma regimental. E, por último, o processo 2859-2012, está com vista ao Ministério Público, primeira sessão. Prorrogação, excelência. Também fica prorrogada na forma regimental. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Acórdão 101-2014, processo 3278-2011, Prefeitura Municipal de Mantenópolis, denúncia, procedência irregular, ressarcimento, arquivar nos termos do artigo 187 da Lei Complementar 621-2012. Obrigado, excelência. Também eu tenho um acórdão para leitura. Acórdão TC 147-2014, processo 7965-2013, relatório de gestão fiscal, Câmara Municipal de Mucurici, segundo quadrimestre 2013, arquivamento. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começando o processo, nós temos minha relatoria, processo 2418-2012, Prefeitura Municipal de Divino São Lourenço, prestação de contas anual, exercício de 2011. Análise demonstrativos contábeis, despesa fixada e autorizada pelo orçamento, R$13.210.000. Despesa executada, R$12.980.000, gerando uma economia orçamentária de R$228.000. Limites constitucionais e legais. Receita corrente líquida, R$13.085.000. Despesa do Poder Executivo, despesa de 5,8 milhões, representando 44,4%
portanto abaixo do limite máximo de 54, despesa consolidada executivo e legislativo, 3,6 milhões, equivalente a 48,2%, abaixo de 60% máximo. Despesa manutenção do ensino, 29,88% acima do limite mínimo de 25%. Remuneração do magistério, 71,68% acima de 60% mínimo. Despesa com saúde, 18,88% acima dos 15% mínimo. Repasse do 10º legislativo foi repassado o equivalente a 6,99% dentro do limite máximo de 7%. Subsídio do prefeito, R$ 5.428 e do vice, R$ 2.714. Conclui a área técnica com a emissão de parecer prévio pela aprovação, com ressalva que determine ao gestor atual que respeite o disposto no artigo 67, inciso 5, quanto à abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais, e também com recomendação ao prefeito Divino São Lourenço, no sentido que observe disposto na legislação municipal vigente quanto aos documentos a serem encaminhados ao tribunal. O Ministério Público acompanhou em toto o opinamento técnico. Assim, acompanhamos também em toto e pugnamos pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas anuais prestadas pela Prefeitura Municipal Divino São Lourenço, exercício 2011, e com a determinação proposta pela área técnica. Não há divergência. É como votamos. Assim, declarando o resultado, processo 24.18/2012, parecer prévio pela aprovação com ressalvas e determinação. Convidamos o conselheiro Rodrigo Chamão para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo, o 2860/2013, Hospital João dos Santos Neves, prestação de contas anual, exercício 2012. Estou acompanhando o entendimento técnico ministerial para que sejam julgadas regulares as contas do hospital, quitação, arquivamento e extinção do processo sem resolução do mérito para os senhores José Antônio Simões, José Luiz Barbosa, Assumar Pereira, e para as senhoras da Comissão de Licitação, para a senhora Sueli Rossi. Arquive-se. Processo 1879. Vou fazer a leitura. Tratam os autos de prestação de contas anual, Câmara Municipal de Alto Rio Novo. A instrução técnica, a instrução contábil conclusiva 334/2012 confirmou a irregularidade de gasto total do Poder Legislativo. A instrução técnica conclusiva 6145/2012 concluiu pela irregularidade em razão do cometimento de infração que causou injustificável prejuízo ao erário, conforme explanado nos itens 5.1 e 5.2 da instrução técnica conclusiva, e que o senhor José Pinto da Silva, presidente da Câmara, faça o ressarcimento no valor de 5.481 VRTS e sugere aplicação pecuniária. PPJC 1057/2013, de autoria Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
adotou na totalidade a instrução técnica. Em relação ao processo 1879/2011, que trata dos registros contábeis, conforme irregularidades apontadas na ITI 10/18/2011, considerando que a Câmara, sob análise, gastou o montante total no exercício de 2010 de R$ 609.575, confirmando um excesso a maior no valor de R$ 6.999. Inicialmente, cumpre esclarecer que o exercício sob análise 2010 foi o primeiro a receber o impacto da alteração do artigo 29A da Constituição da República, introduzido com a redação da emenda 58/2009, que notadamente em seu artigo 2º modificou o limite de gasto total do Poder Legislativo de 8% para 7% da receita corrente líquida para os municípios até 100 mil habitantes, como o presente caso. Assim, considerando que o duodécimo fixado para o encaminhamento à Câmara pelo Executivo em 2010 deve estar previsto na Lei Orçamentária de 2010, cujo processo legislativo ocorre em 2009 e, portanto, calculado com base nas receitas auferidas no exercício anterior, 2009, resta claro que aquele município se respaldou no percentual vigente em 2009, para a fixação do duodécimo encaminhado em 2010, de 8% da receita corrente líquida, equivalente ao limite de gasto total do Poder Legislativo, que possibilitaria à Câmara, até a entrada em vigor da emenda 58/2009, que se deu a partir de 1º de janeiro de 2010, gastar o máximo de R$ 688.659. Nessas circunstâncias, ainda que o município tivesse que propor emenda ao orçamento durante o exercício, reduzindo o valor do duodécimo ao limite constitucional, correspondente ao valor máximo de gastos, que na hipótese vertente passou de R$ 688.659 para R$ 602.576, tal procedimento mereceria flexibilidade por parte desse tribunal. Houve descumprimento do limite de gastos no montante de R$ 6.999, equivalente a 1,16% do duodécimo. Eu estou resumindo, eu apresento algumas doutrinas e jurisprudências relativas ao princípio da insignificância, apenas para reforçar, mas vou direto ao que eu digo. Como se depreende dos termos da defesa, a falta de conciliação e atraso no fechamento dos balanços, dos dados dos balanços do exercício 2009, com as respectivas correções e acertos realizados pelo setor de contabilidade da Prefeitura, ocasionou a constatação a destempo de que o valor repassado ao Legislativo de 2010 foi de R$ 609.577, enquanto o correto seria de R$ 602.576. Assim, embora o gestor fosse obrigado a encaminhar a emenda à lei orçamentária, reduzindo em R$ 6.999 o duodécimo fixado para repasse à Câmara em questão, não podemos olvidar que houve também dificuldade daquele legislativo em conhecer o valor das despesas totais que possibilitariam um confronto com o limite de gasto daquele poder a tempo de verificar a extrapolação e a devolução de valores ao Executivo no final do exercício. Por fim, levando-se em consideração, primeiramente, a boa-fé que se mostrou no caso concreto, solícito de devolver o valor da despesa realizada acima do limite ao Executivo, notadamente,
o princípio da insignificância, cuja aplicabilidade está em harmonia com a jurisprudência pátria dos colendos tribunais superiores e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade dos processos nos tribunais de conta, entendo que subsistem razões para relevar a presente irregularidade. Passo à segunda irregularidade. Em relação ao processo 3176/2011, que trata do relatório de auditoria, ausência e controle de gastos com combustíveis e viagem, a equipe de auditoria destacou que os pagamentos efetuados aos vereadores relativos ao gasto com combustível, no percentual de 25% do valor do litro por quilômetro percorrido, em viagens para fora do município realizadas em carro particular, nos termos da Resolução 57 de 2004, não tiveram respaldo em comprovantes do efetivo deslocamento dos solicitantes, caracterizando a ausência de liquidação da despesa, afrontando assim os artigos 62 e 63 da 4.320. Razão pela qual entenderam que caberia o ressarcimento de 2.399 VRTs pelas viagens do senhor José Pinto da Silva, Alto Rio Novo, Guarapari, tratar de assunto referente à redução de repasse para as câmaras, valor de R$ 372. Novamente o mesmo gestor, participar de solenidade de entrega de resfriadores de leite Lions Club, R$ 201. O mesmo encontro com a deputada Luzia Toledo para tratar de assuntos de interesse do município, junto à Secretaria de Estado de Saúde, valor R$ 303. Consta a declaração do gabinete da deputada informando tal presença. Resolver assuntos da Câmara, também no gabinete da deputada, R$ 306,60. Ir ao Tribunal de Contas, R$ 303,60, comprovado por meio de protocolo de documento no TCE. Ir à Assembleia para a sessão especial, R$ 306. E, novamente, ao Tribunal de Contas, R$ 303. Participar do 25º Encontro de Presidente de Câmaras, em Teófilo Otoni, R$ 388. E várias outras, eu acho que eu não vou... São várias outras viagens onde este vereador e outros se deslocaram com carro próprio, utilizando como base de indenização a resolução da Câmara 57 de 2004, que indeniza em 25% do valor do litro por quilômetro percorrido fora do município. A área técnica questiona qual o interesse público envolvido ainda, a justificar o ressarcimento de despesas de combustível para as seguintes viagens. Viagem para participar de solenidade de entrega de resfriadores do Lions Club, que eu já citei. Viagem ao município mineiro de Teófilo Otoni para encontro de câmaras. Viagem para Vitória, participar do encontro em comemoração e imigração italiana. Sessão solene do Dia Internacional do Cooperativismo, Assembleia. Sessão solene comemoração ao Dia da Música. E participação do lançamento do livro Programa Nosso Crédito, no Palácio Anchieta. Nessa esteira, opina a área técnica pela manutenção da irregularidade, sendo que sendo passível de ressarcimento o valor de 1.607 VRTs. O defendente afirma que, para a autorização das viagens, é feita uma avaliação dos eventos, aduzindo que todos os pagamentos possuem documentação de suporte e que a participação dos vereadores e servidores pressupõe interesse público. Alega que o pagamento é feito previamente, conforme estabelece o artigo 2º da Resolução 57 de 2004.
após um levantamento da distância entre as cidades, bem como esclarece que o cálculo é feito com base no menor valor do litro de combustível apurado. Cumpre inicialmente me reportar aos termos do parecer consulta 38/2003, que revela a possibilidade de fornecimento de combustível aos vereadores em caráter excepcional mediante os seguintes requisitos: que o Legislativo não disponha de veículo próprio, que os vereadores utilizem o próprio veículo, que os deslocamentos visem tratar de assuntos de interesse público, que haja autorização expressa da Câmara, que haja prévia autorização em lei específica, que haja dotação orçamentária e fixação de valor máximo a ser dispendido. Em que pese a não existência de lei em sentido estrito, a resolução se presta a regulamentar a matéria interna corporis, servindo, portanto, de instrumento hábil a regulamentar a concessão e uso de combustível pelos vereadores. Nas argumentações defensivas, fica claro que a resolução expressa acima cumpre as etapas necessárias para a concessão do combustível, visto que há formalidades suficientes para execução e fiscalização do ato. Vejamos, o valor é de 25% por litro, do litro por quilômetro percorrido. As autorizações são realizadas pelo presidente da Câmara para viagens que tratem de assuntos de interesse da Câmara. Quanto à questão do interesse público no bojo do processo, as argumentações técnicas refletem um pensamento de que não houve comprovação da finalidade pública que justificasse o uso do combustível nos veículos do vereador e servidor beneficiados, já que o controle de gasto se torna impossível, não podendo distinguir atividades permanentes das pessoais. Digo eu. Na verdade, a motivação é uma formalidade que, na sua contextualização, pode ou não ser interpretada como suficiente, de modo que os motivos poderiam ser intrínsecos à própria atribuição do cargo de vereador e servidores, cujas atividades se relacionam aos parlamentares, que por si só se robustece de razoabilidade. Ademais, sabe-se, para fins de condenação do agente público no ressarcimento ao erário, imprescindível a comprovação do nexo causal entre a conduta ilícita do agente e o dano causado ao ente estatal, sendo insuficiente mera presunção do prejuízo ao Estado, exigindo-se prova de sua ocorrência conforme jurisprudência pacificada no STJ. Diante disso, afasto essa irregularidade e o ressarcimento. A última. Ausência de motivação suficiente e controle de pagamento de horas extraordinárias. A equipe analisou os pagamentos de horas extraordinárias realizados no exercício 2010 para 7 dos 9 servidores efetivos, cujas despesas há ausência de controle de frequência e de determinação do horário de expediente dos servidores da Câmara. Restaram sem registros prévios e respectivas motivações, sendo passível de ressarcimento o valor de R$ 3.874. As razões que justificam a realização de horas extras dos servidores em cada caso em concreto seguem. Marina Martins Pio. Foi determinada que a servidora, ocupante de cargo de servente, chegasse todos os dias, 1 hora mais cedo, com o objetivo de limpar o prédio da Câmara antes do início do expediente. Maria Clementino da Silva, tendo em vista a necessidade de digitação das atas manuscritas das sessões ordinárias e extraordinárias, relativo a exercícios anteriores para posterior encadernamento, foi autorizado que a servidora fizesse horas extras nos meses de abril e maio. Mara Cristina Caselli Freitas, tendo em vista a necessidade de fechamento do exercício financeiro, foi autorizada que realizasse horas extras no mês de dezembro. Leonice Teixeira de Souza, em virtude da nomeação para a função de chefe de expediente,
foi autorizada sempre que houvesse reuniões ordinárias e extraordinárias, após o horário de funcionamento normal dos trabalhos, que fizesse horas extras. Jefferson Antunes Gonçalves, ocupante de cargo de Planejamento e Finanças, fez diversas horas extras no mês de março, maio, julho, agosto e novembro, com o objetivo de calcular os valores relativos à perda salarial de 11,98 dos servidores. Denilson Montemor, agente legislativo, fez horas extras no mês de abril para convocar vereadores residentes nos distritos distantes da sede para participar de sessões extraordinárias realizadas no mês. A presente questão refere-se ao pagamento de horas extras sem prévia verificação de títulos e documentos que viessem a comprovar o direito adquirido pelos servidores contemplados, tendo em vista a ausência de mecanismos efetivos de controle de frequência da jornada de trabalho naquele município. Inicialmente, cabe esclarecer que a hora extra consiste no tempo laborado além da jornada diária estabelecida pela legislação, que no caso da Câmara, conforme ato da Presidência 2/93 e portaria 1 de 98, corresponde a 6 horas diárias, de 12 às 18 horas. Ademais, as horas extras devem ser previamente autorizadas pela autoridade competente, bem como precedida de justificativa, devidamente encartada em processo administrativo da despesa. No presente caso, constam no processo administrativo em que ocorreu a despesa apenas documentos encaminhados pela contabilidade solicitando a autorização para o pagamento das citadas horas extras. Imperioso destacar que os argumentos ora apresentados pela defesa para a realização das horas extras se mostram coerentes e factíveis, bem como os valores envolvidos se mostram razoáveis, R$ 7.777 para 7 servidores efetivos durante todo o exercício de 2010. Então, eu estou, por conta disso, afastando a presente irregularidade e o ressarcimento proposto, determinando ao atual gestor medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas, nos termos do artigo 104. Voto para que seja julgado, no sentido de julgar regulares com ressalvas, as contas da Câmara, Alto Rio Novo, exercício 2010, determinações que efetue gastos com devido planejamento, com vista ao cumprimento dos limites legais e constitucionais, aprimore os instrumentos de controle de diárias e de gasto de combustível para as viagens, prevendo a obrigação da apresentação de títulos e documentos que comprovem o objetivo declarado para a viagem, a respectiva quilometragem percorrida, e adote providências no sentido de implementar controle de ponto que permita a comprovação da jornada de trabalho dos seus servidores. É como eu voto, presidente. Regular com ressalva, porque tem determinações. Havendo divergência, vamos colocar o processo em discussão. Solicito vista, Excelência. Vista, representante do Ministério Público. Devolvo a palavra ao eminente relator. O processo 2238/2012 está prorrogado. 2856 foi devolvido, mas estou adiando pela ausência justificada do conselheiro Marco Antônio. O 2025 também devolvido, estou adiando. O processo 2859/2012 estou prorrogando. O Ministério Público pediu prorrogação. E o processo 2364/2004 tem pedido sustentação oral. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Solicito ao secretário que faça o devido pregão. Encontra-se presente o interessado no processo 2364/2004 ou algum advogado constituído, em nome do senhor Jorge Riva, Carlos Román Bastos Soares, Denilson Gomes, Maxilene Aparecida do Carmo,
José Carlos Nunes, Guaraci Carvalho, Geraldo Gomes, Luiz Carlos Vieira, Marcelo Meireles Martinez ou Mário Zan Carvalho Polido? Não, senhor presidente. O processo fica mantido em pauta, adiado o julgamento nos termos regimentais. O conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 2860-2013, regular, quitação, extinguir o processo em resolução de mérito em relação aos senhores José Antônio, João Luiz, Assumar, Norma e Sueli, após transjugado arquivamento. Processo 1879-2011, vista Ministério Público. 2238-2012, continua com vista conselheiro Rana. Processo 2856-2012, estava com vista conselheiro Marco Antônio, foi devolvido, processo adiado. Processo 2025-2011, também estava com vista conselheiro Marco Antônio, foi devolvido, processo adiado. Processo 2859-2012, encontros com vista Ministério Público. Processo 2364-2004, foi objeto de sustentação oral, processo mantido em pauta, julgamento adiado. Convido a conselheira Márcia Freitas para o julgamento do processo em pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhoras e senhores, processo de admissão na Prefeitura Municipal de Vitória, registro de Alice de Oliveira Luna, Mônica Barbosa de Oliveira e Ilza Maria de Menezes Alves. No Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, admissão de Jaqueline Damasceno Frolit, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de Marilu Martins Guimarães, registro. Sebastião Bonisson de Rezende, registro. Prefeitura Municipal de Viana, aposentadoria de Oceli Barcelos, registro. Processos de aposentadoria no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeiro de Itapemirim, todos pelo registro. Sebastião Renaldos Silva Hora, Alda Volúzia Brandão Gonçalves, Valdeir Rocha e Deolinda de Almeida Macedo. Registro das aposentadorias no Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, Maria da Conceição Rossi Bravim, Iana da Penha Pereira, Gina Maria de Paula Cerdeira, Ana Rita da Silva, Francisca Solange Cassundé de Carvalho, Noemi Zumpiquiate Faustino, Eliane Bandeira Pereira Montarroios, Maria Eliette Sabino Cunha Goutara, Emerson Gonçalves da Rocha, Walter Epiquim, Mara Cristina Schubert, Eli Leonardo de Castro, Areomar Campanha de Oliveira, Selma Maria Guimarães, Maria Dilene Bonato, João Vanderlei Cosmo, Isaura Rodrigues. No Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, registro da aposentadoria de Delurdes Ramires Marim, de Marinalva de Almeida Ramos e Lúcia Helena de Matos Soeiro Santos. No Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Cariacica, registro das aposentadorias de Vera Lúcia Viana Henriques e Maria Madalena de Aguiar da Cruz. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Aracruz, registro da aposentadoria de Maria Enide Bonelar Tiradentes. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro das aposentadorias de Valdirci Matos e Dalva Comim Leonel. Prefeitura Municipal de Alegre, aposentadoria de Gilza Viana da Silva, registro. Prefeitura Municipal de Guaçuí, aposentadoria de Joaquim Ourique de Aguiar, registro. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Itapemirim, pensão interessada Violeta Batista Jabu, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensão interessada Maria Aparecida Valdino Alves, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, pensão interessada Eida Zene Campos Loureiro, registro. Instituto de Previdência dos Servidores do município de Rio Bananal, pensão interessada Vera Lúcia Rodrigues Barbosa, registro.
No Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Carlos Rangel Neves. E, por fim, o processo 1898-2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, edital de concurso público número 1 de 2012, devolver a origem. Declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 52 processos, eu declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 23 de abril, quarta-feira, a hora regimental, ou seja, às 13 horas. Está encerrada a sessão.